Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Essa é a sexta aula do nosso curso de redação. Aquela aula perfeita para quem não tem citação, fato histórico ou dado estatístico para colocar na introdução, mas ainda assim quer produzir uma introdução nota 1000. É isso que você quer? Tá na aula certa. Hoje a estrutura da aula vai ser a seguinte: a gente vai começar de um jeito diferente. Na sequência, eu vou trazer a estrutura dessa introdução nota 1000. Depois, a gente vai fazer a análise de uma introdução nota 1000 do Enem, simples também. E na sequência, nós vamos falar sobre maus tratos contra os animais e vamos produzir uma introdução baseada nas dicas e nas análises que eu trouxer na aula de hoje. Tá bom? Eu espero que vocês estejam animados. Vamos começar essa aula. Malandramente, o canal inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Calma, calma, na hora de começar tenha calma. A introdução exige um pouco de calma. O seu texto vai começar ruim. Você testa pra mim. Você testa pra mim, você testa pra mim, você testa pra mim. Agora volta pra cá, mostra a tese pra mim. Eu tô falando pra você o coração da sua introdução. A tese, mostra a tese pra mim. Quando o corretor lê a sua introdução, a primeira coisa que ele vai bater o olho é na sua tese. Porque ele sabe que é a partir dela que você vai desenvolver o seu texto. O que é a minha tese, professora? São as suas ideias que você vai desenvolver no texto, junto com os argumentos, certo? Mas na introdução eu quero apenas a tese. Por isso a paródia fala: mostra a tese pra mim, que são as suas ideias. Vamos pensar em estrutura. Nas aulas anteriores eu falei sobre a questão da estrutura. E ali nós tínhamos, se foi aula de citação, contextualização, tese. Se foi a aula de fato histórico, contextualização, tese. Se foi um dado estatístico, contextualização mais tese. E agora, professora, que a gente vai trazer uma temática, que a gente vai trazer uma abordagem mais simples. E eu não tenho nem citação, nem dado histórico, nem um dado estatístico. Como é que eu vou abordar a minha redação? Você vai fazer uma afirmação. Lembre-se que o Enem trata problemas sociais, certo? Então, eu vou começar fazendo uma afirmação sobre esse problema social, que é o assunto. Tcharam! Porque você vai introduzir um texto e você não diz qual é o assunto do texto. Não dá, né, gente? Então, eu vou fazer uma afirmação acerca do assunto. Eu já vou começar a minha redação dizendo a que ela veio. Na sequência, eu vou contextualizar. Nas outras aulas eu falei, contextualizar é trazer esse problema num panorama atual, ou trazer esse problema para um contexto brasileiro, tá? Para um contexto social brasileiro. Então, eu tenho que fazer essa contextualização para dizer, olha, eu vou discutir o problema dentro do cenário nacional, tá bom? Tecla SAP. Eu vou discutir esse problema dentro do cenário nacional. E na sequência, eu apresento a minha tese, que é aquela frasezinha mágica na qual eu mostro as minhas ideias. Tá todo mundo conectado aqui no quadro hoje. Então, vamos lá, ó. Afirmação, contextualização e tese. Mas, professora, isso parece tão complexo. É nada. E na sequência eu trago para vocês a análise de uma introdução nota 1000 do Enem simples. A introdução é da Giovanna Segatti. Essa introdução é do Enem 2014, quando o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil, certo? Criança, futuro, consumidor. Vejam só a estrutura dela, ó. A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Ela já começou afirmando, vamos lá, ó. A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Disseminada em todos os meios de comunicação, a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. Perceba que ela contextualizou? Ela contextualizou a questão da publicidade e da propaganda, certo?
No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos que transformam em sinônimo o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. Agora, na tese, essa última frase dela é a tese. Ela traz ali, a princípio ela começou afirmando sobre a publicidade e propaganda. Na sequência ela contextualizou, né? Ela falou sobre o papel da propaganda e da publicidade. E na sequência ela trouxe com o conectivo, no entanto, ela vai mostrar a outra face. Ela mostra que essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos que atingem as crianças. Então, quando ela fala que atinge as crianças, ela trouxe a questão da publicidade abusiva para o contexto das crianças. Agora, analisem comigo. Tem algum fato histórico aí? Não. Tem algum dado estatístico? Não. E citação? Também não. Na verdade, a introdução dela é uma sequência de ideias e de pensamentos muito bem organizados que mostrou claramente qual era o objetivo do texto dela, que mostrou claramente qual era a linha de pensamento que ela ia seguir. Agora traz pra cá, professora, qual é o nosso tema de hoje? Maus tratos contra os animais. Eu não vou discutir esse tema porque eu vou discutir num vídeo separado, trazendo muito conteúdo para vocês, mas esse é o tema que eu vou sugerir esta segunda-feira, lá no nosso clube de redação. Quem ainda não conhece, acessa lá, clubederedação.com.br. Você vai se cadastrar no Faça Parte do Clube, lá em cima, no topo do site. Você vai cadastrar seu e-mail. Toda segunda-feira vai receber um e-mail exclusivo para quem faz parte do clube de redação e você não paga nada. Certo? Mas vamos lá, trazendo pra cá, vamos discutir esse tema, professora, vamos? Eu vou trazer aqui alguns tópicos relacionados aos maus tratos contra os animais, ou maus tratos aos animais. A partir delas, vocês pensem na forma de abordagem do texto de vocês. E eu também vou trazer alguns questionamentos e mostrar como é que ficou a introdução que eu vou mostrar para vocês hoje, o processo de construção dela, ok? Eu trouxe para vocês alguns tópicos que mostram claramente questões de maus tratos contra animais, ok? E a partir daí vocês fazem as reflexões. Olha só, eutanásia, né? A questão da eutanásia feita em animais que podem estar já em estado terminal de alguma doença ou não. Tem animais em excesso e eles querem diminuir a quantidade. Vai lá e aplica a eutanásia e mata os bichos, certo? Abandono, maus tratos e abuso. Quando a gente pensa em animais abandonados, animais aprisionados, animais que são vítimas de espancamento, mutilação, envenenamento, além, é claro, da negligência nos cuidados básicos, que os donos não cuidam, certo? A gente pode pensar também no uso de animais em entretenimento, circos, rodeios, touradas, caças, pescas esportivas. Então, para e pensa em tudo isso. Além, é claro, de quando os animais, a pele dos animais é utilizada em vestuário, quando ele também é utilizado em testes e experimentos científicos. Além, é claro, a gente nem pode esquecer do comércio de animais. Então, são alguns tópicos que valem aí a reflexão para que a gente pare e pense. A gente pensa assim, maus tratos contra animais é só que abandonar ele no meio da rua? É só bater nele? É só deixar ele morrer de fome? Não, então é um assunto bem amplo, é um assunto que possui várias nuances e várias formas de abordagem. Eu trouxe vários tópicos para vocês. Professora, eu tenho que abordar todos eles na minha redação? Claro que não, você vai escolher alguns, como eu vou mostrar para vocês os que eu escolhi e vou mostrar para vocês a minha introdução completa e todo o processo de criação dela, certo? Vamos lá. Voltando pra cá, agora nós vamos pra parte mais importante da nossa aula, é o momento que vocês mais esperam, que é o momento da nossa introdução nota 1000, baseado nas minhas explicações dentro desse vídeo, né? Vamos relembrar a estrutura, a afirmação, contextualização e tese, e você pode fazer isso de várias formas. Você pode começar o texto conceituando ou simplesmente afirmando algo, afirmando um fato sobre o problema, que é o tema, no caso, que pra gente vai ser maus tratos contra os animais, maus tratos aos animais. Você pode fazer, dentro da sua tese, você pode abordar
isso ou aquilo, isso e aquilo. Você pode fazer uma pergunta ou pode ser uma frase simples, mas mostrando as ideias que você vai abordar no seu texto. E antes de eu mostrar para vocês qual a introdução que eu produzi, eu tenho que mostrar para vocês o meu ponto de vista, né? Porque primeiro eu tenho que dizer, baseado em todas as nossas aulas, o que eu falei. Antes de você começar a produzir um texto, você tem que saber o que você quer dizer, o que você vai abordar. Esse é um pensamento pré, esse é um pensamento anterior à estruturação do texto, certo? Porque eu não posso começar a escrever se eu não sei sobre o que eu vou escrever, tudo bem? Ok, então eu vou mostrar pra vocês um ponto de vista, o meu ponto de vista sobre a questão dos maus tratos. Dentro dessa temática aqui, os tópicos que eu mostrei, todos eu tenho conhecimento, óbvio, porque eu pesquisei, e o meu conselho pra vocês é vá lá pesquisar sobre o assunto melhor, porque eu acho uma boa indicação para ser tema de redação esse ano. E da minha perspectiva é o seguinte, eu vou abordar no meu texto duas perspectivas, duas formas. Na primeira eu vou falar sobre a questão da utilização dos animais em experimentos científicos. Então os cientistas utilizam os animais para testes em laboratórios, para testar medicamentos, e eu posso acabar falando também na questão dos cosméticos. Falei em testes, dentro do meu texto eu posso falar dentro dessas duas perspectivas, certo? E também a questão da utilização dos animais para comércio, né, contrabando, e também dentro da indústria do entretenimento, então circos, brigas de galo, rodeio. Então são as duas perspectivas que eu quero abordar no meu texto, porque eu acho as mais interessantes e relevantes. Lembrando, volta cá, essas são as minhas. Você pode abordar por uma outra perspectiva. Você pode querer focar apenas na questão da utilização em testes pela comunidade científica. Você pode falar dos prós e dos contras, e ali na sua conclusão mostrar alternativas para lidar com isso. Ou você pode falar da exploração dos animais no geral, dentro da indústria do entretenimento, ou apenas para vaquejada, por exemplo, que também é entretenimento. Mas outras situações em que uma aluna, por exemplo, mandou uma redação para eu corrigir, uma aluna particular, e ela falava bastante da briga de galo, que existe, realmente as pessoas apostam até hoje. Então, trazer essas abordagens e esses exemplos, essas questões factuais, ajuda no desenvolvimento do seu texto. Mas agora a gente está na introdução. Vamos ler a minha introdução e, à medida em que eu vou lendo, eu vou mostrando para vocês por que eu escrevi isso, tá bom? Vamos lá, olha só. Eu comecei a introdução enumerando alguns tópicos relacionados aos maus tratos. Olha, vamos lá. Maltratar, abusar, ferir, mutilar animais é crime previsto em lei. Eu ia colocar a lei, porque eu sei qual é a lei. Eu botei até a filha aqui, a 9.605 de 98. É a Lei de Crimes Ambientais. Mas, como essa é uma introdução simples, eu não coloquei para vocês verem que ainda assim ela não perde o poder que ela tem de persuasão, certo? Mas se você souber, você coloque previsto na Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, beleza? Mas deixa ela sem o número da lei, porque é a nossa introdução simples. E é inegável a necessidade de discussão dessa questão. Eu disse que é um crime previsto em lei e é inegável a necessidade de discussão. Por quê? A gente está falando de maus tratos, abusos e mutilação de animais, certo? Ó, visto que, por um lado, aí vamos lá, visto que é o meu conectivo de causa. Peguem a nossa tabelinha mágica dos conectivos. Quem não baixou ainda, vou colocar o link aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo, o link lá no blog. No post, no blog, tem o link da nossa tabelinha de conectivos, tá bom? É um conectivo de causa. Por quê, professora? Porque eu quero explicar a necessidade, a causa dessa necessidade, certo? Então preste atenção. Eu estou dizendo que é inegável a necessidade da discussão e eu vou te dizer a causa dessa necessidade. Aí vamos lá. Por um lado, mais um conectivo, certo? Eu vou mostrar dois tópicos, eu vou mostrar as minhas duas abordagens. Olha o meu conectivo. Por um lado, temos a comunidade científica que os utiliza em testes. Esse é o meu tópico número 1. Por um lado, certo? Essa é a minha primeira forma de abordagem do texto.
Por outro, a minha segunda forma de abordagem no texto, olha o conectivo e olha os links dentro da minha introdução, certo? Tabelinha mágica do conectivo, você não pode viver sem ela, certo? Existem os casos de exploração, comércio e uso em entretenimento. Então, eu expliquei para vocês antes da introdução as duas perspectivas que eu ia abordar no texto. Eu tenho que trazer isso na minha tese. Então, ó, a minha tese, ela começa já daqui, tá? Professora, a tese tem que ser uma... Não, a tese tem que ser as suas ideias. Se ela vai tomar conta do seu parágrafo inteiro de introdução, não tem problema, tá bom? Ela só precisa estar lá, tá bom? Aí, vamos lá. Em ambos os casos, há sempre o homem e suas necessidades. Aí eu contextualizei. Sentiram falta da minha contextualização? Aí eu contextualizei. Eu quero que fique muito claro para vocês, de novo, o vizinho balançando a rede. Eu quero deixar muito claro para vocês que não existe uma ordem, existe necessidade de informação. Então, afirmação, contextualização e tese. Se está trocada a ordem, não tem problema desde que esteja lá, tá bom? Então, eu contextualizei. Em ambos os casos, há sempre o homem e suas necessidades. Então, sim, este é um problema social. Eu terminei com uma frase na qual eu afirmo a questão dos maus tratos como um problema social. Eu reconheço os maus tratos como um problema, tá? Isso é muito importante dentro da sua introdução. Você deixa muito claro que você reconhece aquilo como um problema social, tá bom? Então, vamos lá. Em ambos os casos, há sempre o homem e suas necessidades. Professora, por que a senhora colocou necessidades aqui entre aspas? Porque eu não tô falando... Vamos lá, para pensar. Quando você... o homem, na parte dos... até gaguejei. Na parte da comunidade científica, nós temos a necessidade de utilizar os animais para os testes, porque não dá para utilizar humanos, certo? Errado. Na segunda parte, eu falo da exploração, comércio e uso e entretenimento. Pode perceber que em todas as situações, o homem tem benefícios financeiros utilizando os animais. Quando ele explora, quando ele comercializa e quando ele utiliza para entretenimento. Consegue perceber? Então, essas são as minhas abordagens dentro do meu texto. E é importante, eu gosto de mostrar para vocês essa questão da contextualização, porque eu digo, existem as necessidades. Eu poderia finalizar já com essa parte aqui de por um lado e por outro lado? Sim, você poderia. Mas eu sempre peço que você contextualize. Contextualize. Sem contextualização, tudo seu fica solto, sabe? Sem conectivos, tudo seu fica solto. Eu vim aqui, volta para os conectivos. Eu vim aqui com um conectivo de causa, listinha mágica dos conectivos, utilize sempre. Eu já falei, quando eu passei a lista dos conectivos, eu disse, começou a escrever sua redação, pegue a lista de conectivos, certo? Ela vai te ajudar, ela vai guiar o teu texto. Aí na sequência eu venho com a pontuação de dois aspectos do meu texto, né? Por um lado, a comunidade científica e o benefício para o humano, e no outro, quando ele é realmente já ruim, o outro lado, eu já mostro um lado ruim dessa questão dos maus tratos, né? Que é quando ele utiliza para benefício próprio, já ganha dinheiro, ele só explora. Tá bom? Então, são dois aspectos interessantes, duas nuances diferentes do problema, mas você pode querer abordar de uma outra forma e eu vou respeitar isso tranquilamente, até porque existem outros aspectos que você pode querer abordar a questão dos maus tratos contra os animais, como por exemplo coisas simples, a eutanásia, matar animais porque eles estão em excesso. Tem o caso dos pombos, pesquisem aí na internet, não sei qual é a cidade brasileira que está querendo exterminar os pombos por causa das doenças que eles estão causando. Gente, como assim? Pesquisem melhor e deixem a opinião aqui embaixo, tá bom? Bom, gente, essa é a minha introdução. Eu finalizei, né, afirmando a questão dos maus tratos como um problema social. E por isso, nós precisamos discutir, tá? Pode perceber que a minha introdução tá toda amarradinha. Eu comecei mostrando para vocês as minhas perspectivas e mostrei como é que eu montei o texto. Professora, eu não vou conseguir chegar nesse nível. Vai, nosso curso de redação está só começando e a cada nova aula vem novas dicas e novas formas de vocês abordarem e criarem, produzirem os textos de vocês. Vocês pediram muito e antes de finalizar esse vídeo eu vou falar do nosso clube de redação. Agora o Canal Inteligente também é Canal Inteligente Clube de Redação. Cliquem aqui, clubederedação.com.br, dê uma sondada no site, cliquem na parte, faça a parte do clube para receber toda segunda-feira
dicas, sugestões de temas com links, discussões e a indicação dos nossos vídeos aqui no canal no YouTube. E também, quem quiser correção de redação, lá vocês podem conhecer os nossos pacotes de correção de redação. Espero que vocês gostem. E se você gostou desse vídeo, dessa aula do nosso curso de redação, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos, se inscreve se ainda não é inscrito. Se já for inscrito, continua inscrito aqui. Segunda-feira tem aula nova e a nossa próxima aula do curso de redação é uma aula especial, é uma aula que vai abordar um dos maiores problemas de vocês, mas eu não vou dizer para deixar todo mundo curioso. Sim, já começa na parte do desenvolvimento, a próxima aula é sobre desenvolvimento. Até lá!